Part 2. O livro das almas. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmos 42:3. Capítulo 1. Ilha de Amager. 22h30 desde o início da noite Niels havia esperado que o sol se pusesse e as luzes se acendessem. Até aquele momento não tinha visto a luz vermelha referida por Dict, somente os tijolos marrons que um dia haviam sido vermelhos, na época da construção do prédio, 150 anos antes. A fumaça vinda da fábrica de colas fortes e da fundição, assim como a poeira levantada quando dos trabalhos de demolição, tinham acrescentado uma última camada de cor àquele vestígio da antiga fábrica. Ela fora transferida para o exterior, para países onde os trabalhadores não se beneficiam de nenhuma cobertura médica e onde por isso é mais fácil deixá-los respirar os vaporés e outras fumaças tóxicas. Agora havia na área estúdios de fotógrafos e designers, além de escritórios de informática. O que mais ela havia dito? Que o seu grupo tinha o costume de se reunir ali, com Joaquim, que ela acreditava ser seu amigo. Frequentemente as vítimas conavam nos seus assassinos, como Dict conara em Joaquim. E ela havia falado também do Aqueronte, e não do Echelon. Ela lhe parecerá apaziguada quando pronunciara essa palavra, como se tivesse tido o direito a uma breve pausa no meio do seu pesadelo. O prédio industrial perto do metrô. Niels estava no último andar de uma ruína que ficava bem em frente da via aérea do metrô e parecia corresponder à descrição. Ele vigiava os arredores pelas janelas de vidros quebrados quando, de repente, viu uma luz vermelha se acender entre dois prédios. Enquanto se dirigia para o lugar de onde parecia vir a música, na verdade um simples som de baixos, uma porta se abriu à sua frente, um pouco adiante, e uma mulher saiu titubeando. Ela não tardou a perder o equilíbrio, e, se sua mão esquerda não estivesse agarrada com uma força surpreendente à balaustrada de ferro, ela teria rolado os 4 degraus externos do prédio. Ela ria estrondosamente. Cocaína, calculou Niels enquanto a mulher se levantava com um olhar vago, pelo qual se via que ela não controlava mais nada. Álcool mais cocaína, retificou Niels. E é você? Indagou ela apertando as pálpebras. Você quem? Respondeu Niels. Ela saiu da penumbra, na luz avermelhada altrada pela janela. Sua roupa, ou melhor, a espécie de lençol enrolado no seu corpo era transparente. Ela não tinha nada por baixo. Não é você, de qualquer forma. Sem dúvida. Ela balançou a cabeça e começou um monólogo incompreensível. Estava tão fora de órbita que já não se lembrava da presença de Niels. Ele subiu os 4 degraus enferrujados e empurrou a porta. Chegou a um vestíbulo onde velhos esquis de telemar, pelo menos 30 pares, estavam empilhados num canto. 2 jovens saíram do banheiro. Niels a seguiu pelo prédio antigo. Ao pé das paredes havia velas alinhadas, a maioria delas consumidas até a base. Bem ao fundo brilhavam 2 velhas lâmpadas vermelhas que datavam da época em que se projetavam umes em câmaras escuras. As jovens andavam na direção da música e da luz. Dict havia falado de uma porta no fundo da fábrica desativada. Ali. As 2 lâmpadas vermelhas, na verdade lampiões em forma de pagode. Acaront. A letra era infantil, irregular. Aquilo parecia a obra de uma criança. A madeira da porta estava carcomida, as ferragens, enferrujadas. A pintura tinha sido levada pela chuva. Niels bateu. 2 golpes enérgicos. Nem prudence nem timidos. Queria dar a impressão de conhecer o lugar, de fazer parte dele. Ou talvez sua analidade fosse apenas combater o nervoso que ele sentia aumentar cada vez mais. Que lugar era aquele? O que se fazia do outro lado da porta? Não demoraram a abri-la para ele. Os gonzos emitiram um rangido desagradável. Quem é que você está procurando? Um jovem alto apareceu na moldura da porta e examinou Niels com frieza. Seu rosto, muito banal, se escondia parcialmente atrás de uma franja negra. Caronte. Novamente aquele olhar inquisidor, quase rancoroso. No entanto ele acabou abrindo a porta. Niels entrou. Seus olhos levaram alguns segundos para se habituar à débil luz das velas. Lá fora a noite estava mais clara. Você pode deixar suas roupas aqui. Ele lhe indicou o canto do cômodo. Minhas roupas, pensou Niels, mas absteve-se de fazer qualquer comentário. As únicas roupas que ele vestia eram uma calça e uma camisa. É a primeira vez que você vem? Niels resolveu optar pelo sim. Seria melhor não tentar se fazer passar por mais experiente, pois ele não tardaria a ser desmascarado. O homem sorriu e se aproximou dele. Posso jurar que já vi você em algum lugar. Ah, não sei. O outro cortou sua palavra. Na televisão? Ah, não. Ele inclinou a cabeça e o observou por um longo tempo. Quem foi que o convidou? Dict. Não conhecemos ninguém com esse nome aqui. Giselle, Niels se apressou a cordiar. A expressão frívola e impertinente que o homem tinha exibido até então desapareceu num instante. De repente ele parecia temeroso. Você a conhecia? Indigo e ele. Conhecia. Sabe o que aconteceu com ela? E quem não sabe? É o principal assunto de todos os jornais. Espere aqui. Não. Vou lhe pedir para esperar lá fora, murmurou ele, voltando a abrir a porta pela qual Niels acabara de entrar. Niels saiu, e o outro fechou novamente a porta. Ele estava sozinho na noite de verão. Ouvia o ritmo de música techno vinda de um local vizinho. Então seu instinto de policial falou alto. Ele sentiu um impulso irreprimível de ligar para Leon e lhe pedir para mandar evacuar aquela discoteca clandestina, apagar a luz e quebrar as portas. Já soava nos seus ouvidos o barulho dos gonzos arrancados e das madeiras arrebentadas. Ele pensou nessas portas condenadas a ficar eternamente abertas. Leon e seus homens se divertiriam como crianças, ele não tinha dúvida quanto a isso.
A limpeza dos antros de toxicomanose e a expulsão de marginais que ocupam ilegalmente terrenos da comunidade eram algumas das tarefas prediletas de Leon. Conar a ele essa missão equivaleria a agitar um pedaço de carne diante do focinho de um lobo esfomeado. E o resultado era garantido: gritos, protestos, prisões em massa. E como epílogo, queixas sobre brutalidade policial e prisões sumárias. Leon era sem dúvida o policial dinamarquês que tinha em seu ativo o maior número de queixas, o que ele parecia considerar uma honra. Niels observou atentamente a área industrial abandonada, que se estendia diante de si. Os vestígios de um mundo transformado. Alguém tinha acendido uma grande fogueira na grama alta diante da fábrica em ruínas. O metrô passou na via aérea, iluminando por um breve instante alguns jovens que dormiam sobre cobertas e uma tenda armada ao pé da parede. Um cachorro começou a uivar por ali. Depois o metrô se distanciou, e a escuridão voltou a dominar. Você conhecia Gisele? Niels não tinha ouvido a porta se abrir. Ele se voltou. Ela estava a apenas alguns centímetros dele. Uma mulher magra de cabelos curtos, que devia estar perto dos 30 anos e cuja altura não passava da metade do peito dele. Eu a conhecia, sim. Como? Ela me ajudou. Depois de um acidente. Que tipo de acidente? Um acidente de trânsito. Ela não me falou disso. Niels olhou para o chão. Não sabia mais o que devia dizer. Sacudiu a cabeça. Não me admiro. Ela era uma pessoa leal. Ela repetiu. Leal? Eu estava num trabalho que precisava ser mantido em sigilo absoluto. E o que era? O meu trabalho? Gisele me prometeu que aqui ninguém me faria esse tipo de pergunta, respondeu Niels em voz baixa. Ela sorriu. Me fale então do seu acidente, disse ela. Foi um acidente de trânsito. Ela o interrompeu. Quem dirigia era você? Não. Eu fui atingido por um carro. Conte como foi. Era uma passagem de nível. O motorista não tinha percebido que um trem estava se aproximando. O carro dele foi abalroado e projetado. E atingiu você? Isso. Ela inspirou profundamente e depois voltou a entrar. Niels a acompanhou, e ela fechou a porta depois que ele passou. Eu posso ver? Ver o quê? As cicatrizes. Niels hesitou por um segundo. A última coisa que ele queria fazer era cair seminu. Mas já era tarde demais para recuar. Devia haver outro modo de esclarecer esse caso. Eu pulo com você. Eu sigo você. Dicte. Ele pensou nela, na sua nudez, na sua palidez no momento em que mergulhara na morte. E sem saber porquê, pensou também em Hannah. Tirou a camisa e se virou para apresentar o dorso à mulher. O homem que o tinha recebido um pouco antes aproximou uma vela. Niels sentiu o calor da chama na pele nua. A mulher deslizou os dedos pela cicatriz e depois pela omoplata até o meio das costas, onde a carne tinha sido rasgada e depois costurada. Quero ver o peito. Ele se virou e ela examinou a cicatriz do peito, com avidez, como se deleitasse com aquilo. Roçou novamente a sua pele. Uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Como se de repente ele sentisse desejo por aquela mulher. Você não está habituado a ser tocado nas cicatrizes, murmurou ela. Não. Sinto tensão nos seus antigos ferimentos. Nosso corpo tem memória. Ela retirou a mão. Talvez aquilo fosse uma mensagem codicada. De qualquer forma, Niels teve impressão de que acabará de ser aceito. Normalmente nós deixamos toda a roupa aqui, informou ela em voz baixa. Mas como é a primeira vez que você vem, vamos primeiro descer para encontrar os outros. Tudo bem? Tabom. E aqui nós não usamos o nosso nome e sim o elemento que melhor nos caracteriza. Entendi. Eu sou Neve, disse ela. Qual é o seu elemento? Niels pensou. Não tinha a menor ideia do que devia responder. Você não é obrigado a resolver isso agora. Deixe o seu elemento chegar até você. Eu só fiz essa pergunta por achar que você já o tivesse descoberto. Não, ainda não. Tudo bem. Então vamos. O homem atrás dela abriu uma porta de correr. A rodinha deslizou pelo trilho, emitindo um ruído de estrada de ferro antiga. Me dê a sua mão, murmurou ela. Você está nervoso? Estou. Não vai lhe acontecer nada de mal. Só coisas bonitas. Você confia em mim? Confio, respondeu Niels sentindo a mão da mulher se fechar sobre a sua. A mão dela era de criança. Seca e quente, frágil. Despertava uma vontade de protegê-la. Me siga. O homem foi na frente deles com a vela. Sua silhueta movia-se como uma coruja escura e viva na noite. Niels se deixou guiar pela jovem, que continuava segurando a sua mão. O eco dos passos deles no chão de cimento ressoou por muito tempo. O corredor devia ser estreito. Ele tinha a impressão de que descia um declive suave. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz. Sua mão está tremendo, observou ela. Um pouco. Já vamos chegar. É bom para os olhos se acostumarem a enxergar no escuro. Ela parou. Niels ouviu um barulho de chave na fechadura e novamente o de uma porta de correr. Sentiu um cheiro de óleo. Óleo de máquina? Preste atenção, tem um degrauzinho. Preveniu-lhe ela puxando suavemente a sua mão. À medida que os olhos de Niels se acomodavam à escuridão, pouco a pouco foram surgindo silhuetas. Aparentemente a maioria era de mulheres. Elas estavam sentadas enroladas em lençóis. Sente-se aqui. Vamos começar daqui a pouco, disse a mulher que se chamava Neve. Ela soltou a sua mão e o ajudou a se sentar em alguma coisa macia. Uma almofada de espuma de nylon, pensou ele. E aqui tem também um lençol. Quando se sentir à vontade, pode tirar a roupa. A nudez faz parte do ritual. A alma já está fechada num corpo, por isso não vale a pena por outra camada. E ela se aninhou contra Niels. Nunal é como bonecas russas, murmurou ela. Empilham-se camadas, e assim acaba cando uma pessoa numa pessoa numa pessoa. Joaquim estava lá? Impossível saber.
A única fonte de luz vinha de algumas velas distribuídas ao longo da parede gélida. Entretanto, isso era suficiente para avaliar o tamanho do lugar. Talvez 200 ou 300 metros quadrados, provavelmente um antigo depósito. Niels notou que não havia janelas. Embora a voz que vinha do alto-falante fosse doce e hipnótica, ele teve um choque no momento em que ela rompeu o silêncio. Podemos começar. Capítulo 2. Bairro de Islands Bridge, 22h34. A mulher que ia salvar Silke, Hannah Lund era o seu nome, estava no terraço contemplando o crepúsculo. Se realmente fosse ela, Adam Bergman tinha dificuldade em distingui-la. O que ele via não era mais que uma silhueta. Ela estaria sozinha em casa? Talvez. Ele não podia ter certeza. Todas as janelas do apartamento estavam iluminadas. Ele deixaria a luz acesa em todos os cômodos se estivesse sozinho em casa? Sem dúvida não. Ele passava a maioria das noites sozinho no escuro, na companhia dos seus pensamentos, rechões sobre a alma, principalmente. E alma. Essa palavra ressoava permanentemente na sua cabeça. Uma palavra, uma ideia cuja simples evocação fazia fugirem correndo todos os cientistas. Inclusive ele. Até o dia em que ouvirá falar do Dr. Ian Stevenson e das suas pesquisas inovadoras sobre a reencarnação. Stevenson era um pesquisador altamente respeitado, que tinha dirigido com brilho o Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia. Na sua célebre obra intitulada Reencarnação e Biologia, A Encruzilhada dos Caminhos, ele relatava com os menores detalhes o testemunho de nada menos de 225 crianças que diziam ter lembranças de uma vida anterior. Os trabalhos de Stevenson visavam antes de mais nada pôr em evidência casos de correlação entre deformidades existentes em crianças e lesões que elas haviam sofrido durante a vida passada. E os resultados obtidos eram estarrecedores. Quase tanto quanto a incapacidade dos seus detratores de oporem argumentos convincentes para refutar as teorias dele sobre a reencarnação. Havia entre outros o exemplo de uma criança do Sri Lanka, Indika Ishuvara, que aos 3 anos tinha começado a falar da sua vida passada numa aldeia distante. Indika tinha sido levada a essa aldeia e os aldeões ao vê-la, logo reconheceram nela o jovem Darshana, um rapaz falecido aos 11 anos alguns anos antes. Depois Indika tinha designado os membros da sua família e descrever a aldeia, sem nunca ter posto os pés nela. E o caso da criança do Sri Lanka não era de modo algum único. Stevenson havia levantado mais de 3.000, que ele havia estudado escrupulosamente. Ian Stevenson tinha igualmente descoberto uma ligação impressionante entre as fobias e as circunstâncias nas quais essas pessoas haviam morrido numa vida anterior. Se tivessem morrido afogadas, por exemplo, elas tinham frequentemente fobia de água na nova vida. Se tinham morrido num acidente de trânsito, quase sempre tinha medo de veículos. Assim, de acordo com Stevenson, uma fobia podia ter raízes numa existência passada. De qual fobia a sua mulher sofreria se reencarnasse? The fuck is you da Montes? Adam Bergman afastou essa ideia. Agora a sua vida era dedicada inteiramente a Silke. Ele só tinha um objetivo: salvá-la, livrá-la da prisão mental em que estava encarcerada. Sim, era assim que via as coisas. Ele preparava uma fuga. A felicidade de Silke era tudo o que contava. E Bergman devia pôr as mãos na única testemunha capaz de dizer quem era o assassino. Uma testemunha que estava no além. A mulher do terraço tinha desaparecido. Bergman saiu do carro e se recriminou pela falta de atenção. E ele hesitou. Deveria bater na sua porta? O que ele diria? Já era tarde. Mas talvez houvesse uma possibilidade: dizer-lhe apenas a verdade. Eu sou um pesquisador especialista em sono e conheci seu marido por ocasião de uma investigação. Ele me falou dos seus problemas de insônia e me pediu para entrar em contato com a senhora. Depois disso ele daria uma desculpa para justificar o horário tardio. Ele conhecia alguém que morava no mesmo prédio. Ele passava no bairro por acaso? Em seguida ela abriria a porta. Não, era muito arriscado. E se ela não estivesse sozinha? Devia haver um meio melhor. De repente a porta do prédio se abriu e Hannah Lund apareceu. Então Adam Bergman teve certeza. Era ela. Ele tinha visto a foto dela no site do Instituto Niels Bohr. Ela passou sob uma lâmpada da rua. Tinha na mão um objeto. O que seria? Ele não conseguiu ver. Uma caixa? Ela vinha a uns 30 metros de distância do seu carro. Ele a observou. Teve um instante de pânico. Era preciso fazer alguma coisa. Parecer ocupado. Do contrário, ela acharia suspeito o seu comportamento. Ninguém cava esperando de braços cruzados no meio da noite ao lado de um carro estacionado. Ele tirou o celular do bolso e, sem perdê-la de vista, fingiu estar digitando um SMS. Ela foi para a esquerda. Avançava com um passo rápido e resoluto. A cabeça ligeiramente inclinada para baixo, o olhar preso ao livro. Ela ia andando. Era uma boa notícia. Estaria menos atenta, e por isso ele poderia dominá-la com mais facilidade. Ele a seguiu até cerca de 10 metros de distância, já com a maleta de medicamentos na mão. Dentro havia 6 diferentes anestésicos poderosos. Em grandes quantidades, suficientes para deixar 10 homens dormindo durante muitos dias. Mas como faria? Então ele teve outra ideia. Daria meia volta e a seguiria de carro, depois emparelharia com ela e lhe pediria uma informação. Perguntaria sobre um caminho. Ou então diria que a reconhecera. E, quando ela se aproximasse, ele a poria à força no carro e dirigiria. Não, a rua estava cheia de gente. E ele não podia absolutamente subestimá-la. Quando cometera esse erro, ele jurou que jamais o repetiria. Ela atravessou a rua e continuou andando na outra calçada. Finalmente ele desistiu de voltar para o carro. Quem sabe não surgiria uma oportunidade inesperada. Ela caminhava 5 metros à frente dele. 4. Estava totalmente absorta na leitura. Por várias vezes quase tropeçou num obstáculo. Postes de iluminação, latas de lixo. 3 metros. 2. Agora ele podia tocá-la.
Precisava apenas estender o braço para acariciar seu cabelo, seus ombros nus, a nuca e os braços. Até de costas não era difícil entender porque ela havia agradado ao policial. Sua silhueta era sedutora, apesar dos movimentos desajeitados e estranhos. Ou talvez exatamente por causa desse jeito canhestro. Havia uma certa leveza no seu andar. Ela transmitia uma determinação serena e cheia de encanto. Ele observou sua pele bronzeada e lisa. Desejo. Era isso que ela lhe inspirava? Desejo? Não, ele não podia se distrair. Então tratou de logo afastar essa ideia da mente. Viu o parque um pouco mais adiante. Sombrio. Com suas grandes árvores e seus arbustos. O lugar ideal para passar a ação. Quando estivesse no parque, ele a agarraria e a arrastaria em meio à vegetação cerrada, colaria a mão na sua boca e lhe injetaria o anestésico. Ela era frágil e provavelmente ofereceria apenas uma pequena resistência. Então ela dormiria e ele a dissimularia nas moitas e iria pegar o carro. E, de repente ela parou. Exatamente diante dele. Ele prosseguiu e a ultrapassou. Não havia tido escolha. Se não continuasse, seria notado. Ela entrou numa pizzaria. Ele diminuiu o passo, esperou alguns instantes para se assegurar de que ela não sairia, depois fez meia volta e retornou. Pela porta aberta a ouviu pedir 2 pizzas. 2. Portanto, ela não estava só. Depois disso ele a seguiu no caminho de volta, mas a rua estava muito iluminada, por isso ele achou mais prudente ir embora. Esperar uma ocasião em que ela estivesse sozinha. Ou encontrar um meio de atraí-la para fora. Pois era preciso de qualquer modo que fosse naquela noite. Seu tempo era escasso. A polícia não demoraria a desmascará-lo. Se o que não podia esperar. Capítulo 3. Bairro de Islands Bridge, 22 horas e 34. Fome não era a palavra adequada para descrever o que Hannah experimentava. Era outra coisa. Algo mais forte, existencial. Uma vontade quase assustadora de comer, de empanturrar seu corpo com enormes quantidades de comida em muito pouco tempo, como na época em que estava grávida de Johannes. Mas isso passará logo. Ao cabo de algumas semanas, esses impulsos desapareceram tão rapidamente quanto haviam chegado. Fora isso, ela não tinha praticamente nenhuma lembrança da primeira gravidez. A maioria delas devia ter fugido para o fundo da sua memória a fim de dar lugar às lembranças do suicídio. Com molho apimentado e alho? Perguntou o moço moreno atrás do balcão. Ou nas 2 pizzas? Isso, por favor, respondeu ela. Hannah foi esperar perto de janela. O calor do forno de pedra havia enevoado os ladrilhos. Um homem olhava. Seria ela que ele estava encarando daquele jeito? Depois ele desapareceu. Atrás do balcão os italianos falavam alto. Parecia que estavam brigando. Um deles não parava de gritar não. Ele go to Java Sewer. O processo, pensou ela. Já era hora de retomar a sessão. Ela baixou os olhos para o livro. Fedon. Uma voz tomou a palavra na sua cabeça. Meritíssimo, Vossa Excelência pediu para ouvir o pai das crianças. Infelizmente ele não pôde estar presente hoje. Mas teve o cuidado de chamar a atenção para o livro que está na minha mão. Trata-se de uma prova. Uma prova que deve inocentar a acusada. Ou, mais exatamente, 4 provas. 4 argumentos que demonstram a existência da alma. Assim como a sua imortalidade. Mas qual é a relação disso com o caso que nos preocupa? É o que provavelmente Vossa Excelência se pergunta. Por isso vou explicar. Isso significa simplesmente que é absurdo tentar matar uma entidade que não pode morrer. Essas 2 almas encontrarão outros 2 corpos em que nascerão. Sócrates nos diz que são as almas que escolhem o corpo dentro do qual virão ao mundo, que não somos nós que escolhemos ter luz. Mas como renunciar a algo que não temos a possibilidade de escolher? Vossa Excelência entende o que eu quero dizer? Este livro que tenho na mão é a prova. A prova da imortalidade da alma. E a prova de que essas crianças devem viver. Viver. O promotor balança a cabeça, e um rumor percorre a sala. Um livro velho, de mais de 2000 anos, exclama alguém na assistência. O que ele pode provar? Dentro de 2 minutos elas estarão prontas. Hannah ergueu a cabeça. E as suas pizzas vão chegar num instante. Obrigada. A fome voltou ao ataque. Num espaço de alguns minutos Hannah Lunda a havia ocultado completamente. O processo a empurrara para o segundo plano. Ela fechou o livro e pensou na página que faltava. Abriu-o de novo. Onde estaria a página? Ela virou algumas folhas. Pronto, madame, disse o italiano colocando as pizzas no balcão diante dela. Obrigada. Uma página tinha sido arrancada. Por quê? Perguntou-se ela. Porque é nela que está a última prova. A que determinará se as crianças devem ou não devem viver. Capítulo 4. Ilha de Amager, 23 horas e 5. Posso me deitar ao seu lado? Era novamente ela. Niamh. Já havia desenrolado o seu colchonete e se deitara. Niels teve a impressão de que era a voz dela que saía do alto-falante e lhes dissera para se deitarem de costas. Mas ela não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Seria talvez uma gravação. Estou lhes oferecendo um curso de preparação para a morte, anunciou rindo a voz. Dedicado aos primeiros minutos do périplo da alma. Nós os conhecemos bem. Por outro lado, não sabemos grande coisa sobre o que acontece depois. No entanto, é necessário nos prepararmos antes de uma viagem longa. Mesmo quando partimos para o desconhecido. Não era a voz de Neve. Mas Niels tinha certeza de que a conhecia. Porém não conseguia localizá-la. A mulher começou a acariciar o seu peito. Tinha a mão quente. Neve tépida, pensou Niels antes de ela lhe sugerir num murmúrio. Agora tire a roupa. Eu conheço essa voz. Claro que conhece, sussurrou Neve. A voz feminina prosseguia. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades dos primeiros astronautas antes da sua partida para o espaço.
Como se preparar para uma viagem quando sabemos tão pouco sobre o lugar que será o nosso destino? Niels apurou os ouvidós e se esforçou para identificá-la. Mas nem por isso devemos desistir de nos prepararmos. A maioria das religiões proclama a existência da alma. Sejam as religiões naturais ou as grandes religiões mundiais. No judaísmo encontramos, por exemplo, nos profetas Jeremias e Ezequiel, a ideia de que os homens têm razões para esperar que sua alma sobreviva depois de morrerem. No isla, o proprio alla recebe as almas dos seres puros quando eles morrem. Mas são sobretudo o budismo e o hinduísmo que dão uma grande ênfase à alma. Para os hindus, o objetivo supremo é escapar à reencarnação. Eles acham que uma alma está em viagem permanente e que somente quando atinge a moksha ela pode se libertar do ciclo eterno dos renascimentos. Assim, a moksha é o M último a que o homem deve chegar. Mas as religiões se limitam a imaginar o que pode ser a morte. Na realidade, existem milhares e milhares de relatos de pessoas que voltaram do além. Essa preparação para a viagem da alma que vamos fazer agora é exclusivamente baseada nas minhas lembranças pessoais. Porque eu já encarei a morte 3 vezes. Então Niels reconheceu a voz. Era a voz de Dick. Em tempo terrestre eu só morri alguns minutos no total. Mas a lembrança que eu guardo se estende por uma duração bem maior. Por horas. Talvez dias. É uma simples preparação, você não precisa ficar nervoso, murmurou Neve, levantando a camisa de Niels. Niels percebeu que Neve estava nua quando ela se ergueu. Os pensamentos se agitavam na sua mente enquanto Dick continuava falando. Ele tentou se concentrar, mas Neve levantou a sua camisa acima da cabeça. As palavras que saíam do alto-falante em alguma parte da sala não tinham para ele nenhum sentido. O que importava era o corpo e o prazer, dar ao seu corpo o que ele reclamava, o êxtase, a liberação de energia. Niels se esforçava para distinguir os traços das pessoas que o cercavam. Joaquim Astoria Ali. E dar à alma o que lhe pertence, disse a voz de Dick. Não há nenhuma razão para ter medo, sussurrou Neve. Ninguém pode ver você. O respeito ao anonimato é um dos nossos princípios. Ninguém sabe quem são os outros participantes. Não tenha receio de nada, disse ela. Seus olhos tinham se acostumado à escuridão. Podia ser que os homens fossem em maior número do que lhe parecerá. Talvez 5. E uma dezena de mulheres. Deve haver outro meio de pegar Joaquim, pensou Niels. Ele poderia perfeitamente esperar na saída. Ou chamar Leon. Mas o que ele estava fazendo ali, deitado ao lado de uma mulher nua? Agora chegou o momento de me seguir, disse a voz de Dick no alto-falante. Eu pulo com você. Niels estava prestes a cumprir sua promessa. Seria por isso que ele não havia fugido quando Neve começou a se masturbar? Ele ouviu seus gemidinhos e sentiu o braço dela contra o seu, fazendo pequenos movimentos regulares. Feche os olhos. Imagine que você está flutuando no ar, logo acima do seu corpo. Se estender o braço, você pode quase tocá-lo. Se abrir os olhos, não verá nada mais que o teto, sempre. Mas você não vai abrir. Você vai planar, ordenou Dick. Seu corpo estremece. Faça vibrar o seu corpo. Deixe o êxtase invadir você. Senta. Você está leve. Já não pesa nada. Neve pegou a mão de Niels e logo a largou. Depois começou a desabotoar a calça dele. Relax. Vai dar tudo certo, murmurou ela. Ela pegou o sexo de Niels. Calma. Assim. Ela deslizou a mão até a base. Seu corpo inteiro vibra. É a sua alma que o puxa para si. Que faz palpitar o envoltório dela. Que brinca com ele. Quando partirmos também será assim. Nós nos aproximamos da etapa seguinte. É importante não gozar agora. Ainda não. Você não deve transpor o limite. Consegue fazer isso? Beirar o prazer sem ceder à tentação? Se ceder, você vai desabar. Sua energia se extinguirá, e você ficará pesado. É absolutamente necessário evitar que isso aconteça. Brinque consigo mesmo. E quando sentir vir o gozo, segure a respiração. Inspire profundamente. Uvesi dict inspire profundamente. Niels pensa na preparação para o parto, embora nunca tivesse assistido a uma sessão e nunca tivesse tido a oportunidade de fazer isso. Mas vira num filme. Inspire profundamente. Segure a respiração. Ele ouviu à sua volta os outros expirando e depois inspirando. Devemos suspender a respiração pelo maior tempo possível. Mas você não deve ocultar o seu prazer. Pare de se concentrar no fato de que o seu corpo reclama oxigênio. No lugar disso, concentre-se no gozo supremo. Retenha a respiração. Perfeito. Continue. Sinta como você se aproxima do êxtase. Retenha a respiração. Agora você está leve. Saboreie esse instante. Niels ouviu uma mulher emitir sons breves. Sons de gozo. Eu pulo com você. Pare, ordenou Dick. Durante alguns segundos a sala ficou silenciosa. Agora vamos recomeçar. Isso foi somente um aquecimento. Dessa vez nós vamos interromper a respiração por bem mais tempo. Até deixarmos de sentir o corpo. Vamos, agora você faz parte dos nossos, disse Neve. Quando ela pegou suavemente o seu sexo, ele pensou em Hannah. Descanse a cabeça. Isso é só uma preparação. O que é que acontece depois da preparação? Indagou Niels quase sussurrando. A voz de Dick tinha voltado a falar. De excitação, de êxtase, de libertação da alma. Isso fica para outro dia. Hoje à noite nós estamos aqui só para nos divertirmos, murmurou Neve. Niels sentiu seu membro se dilatar na mão dela. Talvez fosse melhor se abandonar e aproveitar, como Neve lhe aconselhava. Você que me ouve neste momento, sussurrou Dick. Isso. Você. Deite-se confortavelmente. Isso é indispensável, se você quer esquecer o seu corpo. Você está bem instalado? Perguntou Neve. Estou. Acho que você está começando a relaxar.
Ela cochichou no seu ouvido. Tente nos seguir. Faça o que Gisele diz. É fantástico, você vai ver. Você não terá mais medo da morte. Tela deixou o seu pênis para lhe acariciar a coxa. Sinta os meus dedos. Agora vamos inspirar profundamente. Vamos reter essa inspiração durante quase 10 minutos. Nós somos perfeitamente capazes disso. Basta pensar em outra coisa. Concentrar-se no desejo em vez de na dor. Niels interrompeu a respiração. Por quê? Porque ele estava ali. Ele poderia ter transmitido um aviso de busca para Joaquim. Não havia necessidade de encontrá-lo naquela noite. Eu pulo com você. O que ele faria a seguir? Ele saltaria. Dick queria contente de vê-lo ali? Deitado no chão, com a mão de uma desconhecida na sua coxa enquanto ele retinha a respiração. Ela acharia que ele tinha cumprido a promessa feita na ponte? Era verdade o que dizia a voz de Dick. Não se pensava mais na falta de oxigênio. Em compensação, o seu coração acelerava. Mas o desejo, o êxtase, se propagava no seu corpo. Agora ele sentia picadinhas na superfície da pele. É a sua alma que se prepara para voar, explicou a voz de Dick. Niels nunca havia experimentado nada parecido com aquilo. Ele tinha a impressão de não pesar nada. Não sentia mais o colchonete sob o corpo. Suas costas tinham se tornado insensíveis. Como se ele tivesse desaparecido. Ele tinha agora a impressão de subir como bolhas de champanhe. Ele estava de olhos fechados. Imaginou, como Dick lhe havia recomendado, que utuava sobre o próprio corpo. Nada mais fácil, pois era exatamente a impressão que tinha. Como se estivesse planando. Ele continuava retendo a respiração. De repente, para além das suas pálpebras fechadas, ele viu acima de si o teto explodir num clarão. Pelo espaço de alguns instantes não compreendeu o que ia acontecer, até abrir os olhos e perceber no chão um projetor que lançava imagens vibrantes no teto. Então ele autorizou seus pulmões a respirar. Neve havia desaparecido. Ele baixou o olhar para a parte inferior do seu corpo. Sua calça estava desabotoada e meio descida. Quando seu corpo enfim relaxar completamente, você só terá de se deixar levar, disse Dick. Como num rio. Você pode lutar, se agarrar a um galho. Mas não faça isso de modo algum. No teto, acima deles, um cano emitiu um assobio. Uma partícula de luz foi projetada ao longe. Numa tela magnífica. Niels observou em torno de si. Agora já podia distinguir os participantes. Seus corpos nus. Uma mulher estava deitada sobre um homem. E contra a parede da frente, Joaquim. Niels abateu a calca. Buscou com os olhos a camisa. Mas Joaquim também o havia visto. Ele era o único na sala que se levantara. A tela, disse a voz de Dick. A tela será a primeira coisa que você verá, se superar o medo que Niels já não escutava. Joaquim estava de pé, sempre nu em pelo. Preparava-se para fugir. Joaquim afastou a jovem que tentava segurá-lo. O que foi que aconteceu? Ela já estava sentada. Durante esse tempo a voz de Dick continuava transmitindo calmamente suas instruções. Joaquim abriu a porta e fugiu. Niels desistiu de encontrar a camisa e os sapatos e se lançou por sua vez no corredor escuro. Com a luz do projetor, viu Joaquim pegar a bolsa e os sapatos no lugar onde eles tinham sido guardados. O jovem deu uma olhada sobre o ombro e abandonou a ideia de pôr a calça. Deu um pontapé na porta e se precipitou para fora. Capítulo 5. Ilha de Amager, 23h55. Eles corriam por uma grama alta. Era a terceira vez que Niels o perseguia. Mas naquela noite ele não escaparia. Joaquim, o bailarino. Vivo. Ágil. Da primeira vez ele tinha escorregado por entre seus dedos, saltando sem a menor hesitação de uma ponte para desaparecer nas águas do porto. Da segunda vez ele se escondera na penumbra, no camarim de Dick. Niels pensou num animal, numa hiena, enquanto passava correndo diante das tendas armadas nas imediações da fábrica em ruínas. Um animal dotado de visão noturna. Encurralado e agressivo. Era o que ele parecia quando Niels olhou para ele. O metrô passava na via aérea, iluminando seu rosto e o corpo nu. É polícia de Copenhague. Gritou Niels tirando do bolso o telefone para pedir reforços. Como já devia ter feito há muito tempo. Joaquim pôs a bolsa no ombro. Niels podia pegá-lo em alguns segundos. A visão oferecida a ele era incrível. O corpo branco do brilhante bailarino com uma mochila preta nas costas. Joaquim escalou a cerca de arame. Niels conseguiu agarrar o seu tornozelo. Era um tornozelo nu. Mas em pânico e combativo. Era como se ele tivesse pegado o casco de um servo. Ele recebeu no rosto um golpe de calcanhar e abriu a mão. Joaquim. Niels o ouviu voltar para o prédio. Joaquim estava desesperado. Não pensava mais. Tinha perdido completamente a lucidez. A menos que existisse uma segunda escada do outro lado do prédio, não havia ali nenhuma saída. Niels endireitou o corpo. Limpou o sangue que tinha no rosto, escalou por sua vez a cerca de arame e penetrou na fábrica desativada. Talvez fosse melhor esperar fora e vigiar a saída. Não havia nenhuma escada. No entanto ele começou a subir. No primeiro andar para retomar o fôlego antes de seguir. Desta vez em silêncio. Ele acabará de ouvir um som metálico no segundo andar. Voltou a subir, segurando-se na proteção. Era evidente que a fábrica servia há muito tempo de refúgio para moradores de rua. Era um lugar onde eles podiam passar a noite ao abrigo da chuva e do vento, e também de uma sociedade que eles não compreendiam. No verão, o mau cheiro dos excrementos era tão forte que eles preferiam dormir fora. Ao contornar uma coluna, Niels viu Joachim inclinado sobre uma máquina fotográfica que ele tentava quebrar para retirar o filme de dentro dela. Ele ergueu os olhos. Joaquim. Desta vez acabou. Antes mesmo que ele tivesse tido tempo de concluir a frase, o jovem se levantou e pegou um velho cano de água.
Foi só nesse momento que Niels se rendeu à evidência. Aquele sujeito o mataria, se tivesse chance. Estava disposto a matar ou morrer para proteger o seu segredo. Joaquim se precipitou sobre ele, golpeando o ar com o cano enferrujado. Niels se esquivou dando um passo para o lado e depois o agarrou por trás. Agora chega, gritou ele apertando-lhe a garganta com o antebraço. Entendeu? Chega. Mas em vez de se submeter, Joaquim lhe deu outro pontapé. Ele tinha mais força nas pernas que Niels. E era bem mais exível. Não desistiria enquanto tivesse condições físicas de lutar. Niels o soltui decidiu enfrentá-lo. Joaquim deu um salto, mas o primeiro golpe do policial já estava a meio caminho e o atingiu lateralmente logo acima da cintura. Depois houve um segundo. Pesado. E um terceiro, que incidiu no seu peito, mas deixou em Niels uma dor violenta que se estendia da mão até o ombro. Então ele atingiu com o cotovelo o rosto do bailarino. O golpe o derrubou. Niels se debruçou sobre ele. Joaquim tinha a respiração suspensa. Seus pulmões não tardaram a se encher de oxigênio. E ele, a recuperar o ânimo. Niels se perguntou que osso de Joaquim ele teria de quebrar para deixá-lo definitivamente fora de combate. Então recuou para tomar impulso e bateu com toda a força contra o seu peito. Com o calcanhar. Quer que eu continue? Da próxima vez será o seu braço. Depois vou me ocupar dos joelhos. Idiota. Resmungou Joaquim quando finalmente recuperou um pouco de fôlego. E ele cuspiu sangue. Tinha provavelmente um pulmão perfurado. Precisava ser transportado para um hospital. Mas não sem antes ter falado. Continual? Eu não tenho medo de morrer. Então por que você foge? O bailarino virou de lado e levou os joelhos até o peito como um bebê que se prepara para dormir. Me responda. Você não tem nenhum poder. Nem sobre Dict nem sobre mim. Dict esta morta. Ele exibiu um sorriso estranho. Ou era um esgar de dor. Niels não pôde saber ao certo. Era você? Na noite. Joaquim o interrompeu. Você decididamente não entendeu nada. O que foi que eu não entendi? Não entendeu nada. É por isso que você estava perseguindo Dict na noite em que ela pulou? Ele balançou a cabeça. Eu não persegui Dict. Nem estava lá. E então quem era? Quem lhe disse que ela estava sendo perseguida? Se ninguém a perseguia, por que ela estava fugindo? Niels se sentou bem perto do rosto do jovem. Vamos ver o que tem nesse vídeo. Vemos a sister? Você parecia aflito para apagá-lo. SU. Joaquim tentou se impertigar. Mas a dor era forte demais. Enquanto ligava para a central, Niels remexia na mochila. Desprendeu-se de dentro dela um cheiro de chá. Ou de canela. Central, respondeu uma voz gélida do outro lado da linha. Ou aqui é Benson. Mando minhas coordenadas. Estou na companhia de um indivíduo suspeito de um caso de homicídio e vou precisar de reforços. Joaquim resmungou. Ela não foi assassinada. Niels prosseguiu. Mande também uma ambulância. Dito isso ele desligou. Em seguida pôs o celular no chão de cimento e pegou a câmera. Um modelo antigo. A lente estava rachada e faltava um pedaço de plástico. Ele tentou em vão fazê-la funcionar. São vídeos particulares, resmungou Joaquim. Vieram. Agora estão à disposição da justiça. Você não sabe no que está se metendo. Então me explique. Assim eu poderei protegê-lo. Joaquim quis sorrir, mas com isso só conseguiu fazer a dor voltar ao seu peito. Niels tentou novamente ligar a câmera. Descarregada. Ao longe soaram sirenes. Vou levar isso, disse ele. Os outros não vão demorar a chegar. Você quer falar alguma coisa antes de eu ir embora? Joaquim o olhou bem nos olhos e balançou a cabeça. Me prometa uma coisa. O quê? Fazendo um esforço sobre-humano ele conseguiu se sentar. Você precisa ficar deitado, recomendou Niels. Ele percebeu pelo tom da própria voz que estava com pena do jovem. Prometa que a minha mãe nunca os verá. O quê? Os vídeos? Me diga o que há neles. Edict? Você me promete isso? Depende. Se houver um crime. De repente Joaquim se levantou, arquejante. Niels pensou em segurá-lo, depois ponderou. Ele não irá a parte alguma. O jovem começou a correr. E não. Quando entendeu qual era a sua intenção, ele começou a persegui-lo. Mas Joaquim já estava diante das janelas com vidros quebrados. Chegavam até ele apenas os gritos de Niels. Pare! Então ele pulou. Como dicte. Com elegância. O salto de um anjo. Os braços ao longo do corpo, a cabeça erguida. Com dignidade. Niels viu sua cabeça e os ombros passarem pelos restos de vidraça. A sequência ocorreu muito rapidamente como se a última fase do salto tivesse se passado em câmera acelerada. Quando Niels chegou à janela, Joaquim já havia se espatifado no chão. Sua cabeça se chocara contra um bloco de concreto, e um filete espesso de sangue escorria de um ferimento atrás da orelha. Eu pulo com você. Mas tampouco desta vez Niels pulou. Em vez disso ele atravessou o andar correndo e desceu rapidamente a escada. Eu vou pela escada, não pulo com ninguém, pensou ele. Todo mundo escapa pelos meus dedos. Dict. Hannah. E agora Joaquim. Quando chegou ao nível da rua, a ambulância já se pusera a postos e seus colegas estavam estacionando. As luzes giratórias azuis o ofuscaram. Ele se jogou pela janela. Niels se ouviu dizer. Ele mostrou com o dedo. Alguém disse alguma coisa. A ambulância cuteram. Um médico examinou Niels e enfaixou seus ferimentos. Foi somente então que ele sentiu um gosto de sangue na boca. Será meu ou de Joaquim? Perguntou a si mesmo. Capítulo 6. Centro de Copenhague, 9h40 no seu celular estavam registradas 5 chamadas não atendidas de Hannah. Onde é que você está? Ela lhe tinha perguntado por SMS. Trabalhando. Mais tarde eu ligo. Ele responderá. O sol já se levantara há muito tempo. Niels estava sentado num degrau diante da loja de material fotográfico. Há quanto tempo estava ali? Horas?
Nodnal de Rua ele via o Porto. Ao longo da manhã havia muitas vezes pensado em percorrer os 100 metros que o separavam do cais e pular na água, para tentar se limpar da sua noite. Mas tinha cado sentado com a câmera na mão. Posso passar? Perguntou uma mulher de voz vulgar. Ou a senhora trabalha aqui? Só abrimos às 10 horas. Niels Tyro do Bolso o Distintivo. Flutuava no ar um cheiro sintético. A mulher voltou dos fundos da loja. Vejamos se corresponde. Panasonic. Niels lhe entregou o cartão de crédito. Alguns segundos mais tarde ele estava novamente na rua. Só lhe faltava uma providência. Então poderia ver os vídeos. Claro, sempre era possível ir até a chefatura, onde o esperava uma multidão de perguntas, um relatório e uma barreira de olhares reprovadores, além de uma passada na sala de Somerstead. Seu superior lhe pediria explicações sobre esse outro suicídio, porque ele não tinha pedido reforços antes de entrar no prédio, porque ele havia se limitado a voltar para procurar a camisa e o sapato em vez de mandar cercar a área para que a polícia técnica fizesse seus levantamentos. Esse tipo de pergunta. Não, era preferível se jogar imediatamente nas águas do porto. Nada disso. Ele só precisava de uma tomada. A biblioteca real. Niels olhou na direção do cais e dos barcos-ônibus atracados perto da entrada da biblioteca. Na sala de leitura haveria tomadas destinadas aos computadores dos estudantes? Enquanto caminhava, ele recebeu um SMS de Hannah. Podemos nos ver mais tarde? Quero falar com você. Falar comigo? Sobre o quê? O divórcio? Na verdade, temos muita coisa a conversar quando nos divorciamos, pensou Niels. Ele já havia passado por isso com Catherine. Eles tinham conversado sem parar, até o momento em que as palavras acabaram por perder o sentido. E no entanto, ela não havia deixado de lhe pedir uma explicação. Como se estivesse escrito na lei que quando se deixava de amar alguém era-se obrigado a dar uma grande explicação, de acordo com o regulamento. Mas, droga, não havia nada a explicar. Era assim, simplesmente. Oh amor. O que ele poderia lhe dizer? Que explicação absurda teria podido satisfazer-lhe? A falta de participação nas tarefas domésticas? O álcool? O sexo quantitativa e qualitativamente insatisfatório? A falta de comunicação? Esse só de conversas inúteis sobre assuntos sem interesse? Muito isso e muito aquilo. Provavelmente a explicação seria isso. Uma mistura de demais e muito. Niels ergueu os olhos. Estava diante da biblioteca real. Pensou por um momento em responder a Hannah. Em escrever, vou passar aí para pegar minhas coisas quando você não estiver. Em vez disso, entrou. Como um zumbi, ele se deixou levar de elevador até o primeiro andar, depois pegou a passarela que ligava a nova biblioteca de vidro e aço à antiga, de tijolos e madeira. Niels preferia a nova. Era mais transparente, mais luminosa. Ele estava cansado, no M das forças, tanto como homem quanto como policial. Não sou mais capaz de velar pelos meus concidadãos, concluiu ele ao entrar na sala de leitura. Quando um policial começa a desejar mais segurança, limitação das liberdades individuais e construções de vidro onde é proibido pôr cortinas nas janelas, chegou o momento de pendurar as chuteiras. Ele pegou a câmera, que reagiu emitindo um bip simples como um eletrocardiograma. Estava viva. E senhor? Niels ergueu o olhar. Uma bibliotecária acabava de se pôr diante dele, visivelmente exasperada. E aqui é uma sala de leitura. Por favor, vá recarregar a sua câmera em outro lugar. Ei polícia. A senhora pode me deixar fazer o meu trabalho e ir embora? Se ela pedir para ver o meu distintivo, eu aprendo. Ponho algemas nessa megera. Em todas as megeras, e depois em Hannah. Não, primeiro em Hannah. Depois em todas as pessoas que resolverem me aborrecer. Ele devia estar com um grão de poeira nos olhos, pois as lágrimas começaram a correr pelas suas faces. Nos 2 olhos, Niels o secou e fechou as pálpebras durante alguns segundos. Refacassi, Benson. Você está cansado. Quando voltou a abri-las, 3 bibliotecárias estavam reunidas com um vigia num canto da sala. Falavam em voz baixa, observando-o. Depois o vigia se aproximou. Um bulldog vesgo cheio de anabolizantes. Niels não suportava vigias. E naquele momento ainda menos que normalmente. Talvez ele simplesmente não suportasse nada. Localizando o botão de comando da rebobinagem, ele o pressionou. A câmera fez um ruído. Posso ver seu distintivo? Indagou com tato o vigia. Niels o apresentou sem se dar ao trabalho de erguer os olhos. O vigia agradeceu e se afastou. Alguns instantes mais tarde as bibliotecárias se dispersaram, e o cassete foi rebobinado. Chegará o momento de saber. O caso terminaria ali. Niels pressionou a tecla play. Capítulo 7. Bairro de Islands Bridge, 10 horas e 5. Hannah se levantou para contemplar as águas do porto. Ou inito. Ela pensava em Sócrates. Na página que faltava. O que conteria essa página? Não importava. Evidentemente, ela endossava em parte o raciocínio do filósofo antigo. Como cientista, aliás, ela não poderia fazer outra coisa. Ela própria não havia estado morta durante meia hora. Ela não podia negar a existência da alma. E se era verdade que esta podia viajar até o além e até voltar, como Sócrates armava, então era preferível para os 2 embriões, as 2 almas que haviam encontrado refúgio nela, que continuassem a sua busca. O mais rápido possível. Ir encontrar uma mãe mais capaz de lhes fornecer invólucros corporais sãos. Quando ela havia sentado, não se lembrava mais. Naquele exato momento ela lutava contra 2 tentações. Acender um cigarro e voltar para o quarto do casal para pôr algumas roupas numa bolsa. Depois chamaria um táxi e iria para o Rigospitaletler. O momento não poderia ser melhor. Ela nunca mais teria as ideias tão claras quanto neste momento. Capítulo 8. Biblioteca Real, 10 horas e 8. Niels se perguntava se não seria o caso de acelerar o andamento do UME.
Já fazia muitos minutos que ele observava a mesma imagem. Uma mesa. Numa sala de jantar que não era a de Dict. Esta ele reconheceria. Não, era na casa de um homem. Uma mulher jamais teria a ideia de pôr na sala de jantar um pôster mostrando um arranha-céu. De repente, Dict apareceu. Disse alguma coisa, mas as suas palavras eram inaudíveis. Niels resolveu que entregaria a câmera a Casper para ele melhorar o som. Não esperava ver o que aconteceu em seguida. Dict tirou a malha branca e depois se despiu inteiramente. Niels olhou seu peito, seu esboço de seios. Ele conhecia espantosamente bem o corpo dela. Nunca a tinha visto vestida, e ainda não seria dessa vez que isso aconteceria. Você está pronta? Niels reconheceu a voz de Joaquim. Ele baixou ligeiramente o volume do som, consciente de já ter ultrapassado os limites do permitido numa sala de leitura. Estou, respondeu Dict. Ela quase murmurava. Joaquim apareceu por sua vez no campo da câmera. Colocou na mesa da sala de jantar o que parecia um desfibrilador. Desbrilador, disse ele. Dict concordeu. Joaquim encheu uma seringa. Adrenalina. Depois acrescentou. O que você se prepara para fazer é por sua vontade própria, sem ser constrangida? Por minha vontade própria, respondeu Dict. Você quer que o seu coração deixe de bater e quer ser reanimada em seguida? Quero. Quanto tempo você quer permanecer com parada cardíaca? 3 minutos. 3 minutos? 180 segundos? Sim. Joaquim pôs na mesa um despertador digital. E de que maneira você quer chegar à parada cardíaca? Dict murmurou. Niels não ouviu a sua resposta. Ele rebobinou e aumentou o volume. No êxtase, afirmou ela. Em seguida eles executaram um ritual estudado. Dict se deitou nua na mesa da sala de jantar, as pernas um pouco afastadas. Ele lhe pôs cuidadosamente as algemas, com ataduras de veludo ou de algum outro tecido macio, que prendeu juntas sob a mesa. Tente puxar o mais forte que puder, disse ele. Pelo tom da voz dos dois se pensaria que eles estavam montando um armário de cozinha, e não preparando a morte dela. O corpo de Dict se estendeu quando ela puxou com toda a força para testar a resistência das ataduras. Testa biome. Agora eu vou prender os pés, para evitar que você se raie involuntariamente quando o seu corpo se debater. Certo, respondeu ela num tom solene. Eu me pergunto o que um juiz acharia disso, pensou Niels. Ele duvidava que aquilo fosse suficiente para livrá-lo de qualquer responsabilidade. Joaquim podia muito bem ter um cúmplice, atrás da câmera, por exemplo, que apontava uma pistola para a têmpora de um membro da sua família. Isso não provava que ela tinha agido por vontade própria. A encenação era de uma ingenuidade aitiva. Eles imaginavam que ela garantiria a segurança deles se a coisa desse errado. Talvez Joaquim tivesse entendido que não era o caso e por essa razão tivesse se atirado pela janela. Você está pronta? Estou. Joaquim passou para trás da câmera. Deu um zoom no rosto de Dict. Ela virou a cabeça e olhou bem nos olhos de Niels. Eu me chamo Dict van Houen. Eu acho. Não, eu sei que a alma é imortal. Por 3 vezes já estive no além. A primeira vez quando era criança, acidentalmente. Depois 2 vezes no ano passado, voluntariamente. Hoje mais uma vez estou aqui por vontade própria. Fui eu quem pediu ajuda para fazer meu coração parar de bater. Essa é a única maneira de forçar o corpo a libertar a alma. Ela fez uma pausa, ergueu os olhos para o teto, virou a cabeça novamente e prosseguiu. Eu acredito no prazer. Acho que esta vida é, e deve ser consagrada ao prazer do corpo. A alma não extrai nenhum prazer da vida terrena. Ninguém gosta de car fechado. O que agrada ao corpo deve ser dado ao corpo e o mesmo acontece com a alma. Sei que o que vai acontecer agora pode parecer uma violência. Esse registro não se destina a ser visto. Ele deverá ser destruído quando eu for reanimada e meu coração tiver recomeçado a bater normalmente. Este UMI é uma espécie de garantia. Ele se destina a provar que não me forçaram. Está previsto que o meu corpo seja reanimado e que eu volte ao meu envoltório carnal depois de ter aprendido um pouco mais sobre o que nos espera no além. Sócrates armava que nós nos encontraremos no Hades para ser ressuscitados e prosseguir o ciclo da vida. Ele armava que nós devemos atravessar o rio Aqueronte para poder prosseguir na nossa viagem. E Sócrates tinha razão em todos os pontos, mas não havia feito a experiência da morte. Ao contrário de mim. Eu sei que algo nos espera na outra margem do Aqueronte. Ela fez outra pausa. Sua voz estava pastosa. Quer beber alguma coisa? Quero. Joaquim passou diante da câmera com uma garrafa de San Pellegrino na mão. Eram mesmo bailarinos, pensou Niels vendo Joaquim levantar com um gesto elegante a cabeça de Dict para lhe permitir beber no gargalo da garrafa verde esmeralda. Estou pronta. Continue. Ela limpou a garganta. Nossa representação da morte é errada. Tão errada quanto era errada a nossa visão do cosmo na época em que achávamos que a Terra estava no centro do universo. Gostaria de poder armar que nós começamos a compreendê-la. Mas ainda estamos longe disso. Tudo por causa do medo que ela nos inspira. Porque temos medo de descobrir que depois da morte não há nada. Mas estou em condição de lhes dizer que há alguma coisa. Há muitas coisas. É incrivelmente bonito, mas também muito perigoso. Fiz pessoalmente a experiência. Vivi no além experiências magníficas e outras terríveis. Eu me esforço para descobrir qual é o caminho mais seguro. E em que medida a nossa vida na Terra determina o que nós nos tornaremos no além. Pois é óbvio que existe uma relação. Pessoalmente, me considero um pouco uma exploradora. Todo mundo sabe que pode ser perigoso explorar novos territórios. Mas sou a única responsável pelos meus atos. Se isso sair errado, se eu não voltar da experiência, eu lhes peço, não sejam tolos. Ninguém é culpado, apenas eu. Quando os astronautas sacrificam a vida no espaço, nós não processamos a NASA. É um risco que aceitamos, que nós sempre aceitamos. Pausa. Mais água? Oh não,
Obrigada. Estou pronta. Ainda tenho uma coisa a dizer. Deixo claro que escolhi ser asseada com um saco na cabeça. Isso evita ter de absorver medicamentose e não deixa nenhum vestígio no corpo. Eu me empenho em desfrutar as últimas convulsões do meu corpo. Sei que isso pode parecer violento. Mas não é verdade. Não quando é um ato voluntário. Estou pronta, concluiu ela. Joaquim fez um zoom com a câmera e depois voltou. Tinha na mão um saco plástico, que pôs na mesa antes de se colocar entre as pernas afastadas de Dicte. Ele acariciou com uma das mãos o sexo dela enquanto com a outra tentava se excitar. Niels deu uma olhada sobre o ombro para ter certeza de que ninguém os observava. Você está se sentindo mal? Perguntou Dicte. Um pouco. Suba. Joaquim subiu perdimit na mesa. Deu as costas para a câmera e se ajoelhou antes de deslizar uma perna sobre a cabeça de Dicte de modo que ela casse no nível do seu pênis. Dicte abriu a boca e o acolheu. Joaquim gemiu. Niels precisou diminuir ainda mais o volume. Ele esperava que o vídeo não o excitasse. Ele pudes se conservar concentrado. Joaquim desceu da mesa com um salto elegante e leve, já com o membro ereto. Você tem o direito de ir até o fim uma vez que eu tiver deixado de respirar, disse ela. Ele concordou. Não, resmungou Niels quando Joaquim passou um saco plástico pela cabeça de Dicte e o amarrou em torno do seu pescoço. Eu amo você, disse o jovem ternamente, beijando-a na boca através do saco. Ele se pôs na extremidade da mesa e a penetrou. Durante algum tempo ela levantava a cabeça para contemplar o corpo dele, e Niels a ouviu emitir gemidos abafados. Gemidos de prazer. Ainda havia um pouco de oxigênio no saco. Niels observava o plástico transparente que se estufava e se retraía como um pulmão aito. Logo ele ficou cheio de vapor. Os pulmões e o coração passavam a exigir desesperadamente outra coisa que não dióxido de carbono, e o saco começou pouco a pouco a se colar à boca de Dicte. Joaquim também parecia ter prazer. Com movimentos bruscos e regulares, ele se agitou até o momento em que o corpo de Dicte se esticou bruscamente, antes de cair inerte na mesa. Então ele se retirou, precipitou-se para o despertador digital e o acionou, sempre com o membro em ereção. Depois ele voltou para a extremidade da mesa, mas teve alguma dificuldade em penetrar Dicte, agora que o corpo dela havia deixado de cooperar. Precisou puxar a bacia dela para aproximá-la. Isso não parecia ter diminuído a sua excitação. Niels sentiu SU membro se dilator ao, ver Joaquim se agitar novamente no corpo de Dicte. É absolutamente repugnante, pensou ele. Então por que uma parte de si reagia daquele jeito? E quanto tempo ela ficaria suficientemente molhada para ele poder? Alguns segundos mais tarde Joaquim deu um grito de gozo e recuou. Em seguida tirou a cabeça de Dicte do saco e consultou o despertador. 1 minuto e 10 segundos. Ele soltou as ataduras que seguravam seus braços e suas pernas. Vamos, disse Niels. Como se ele pudesse influenciar o andamento das coisas. Como se ele pudesse ajudá-la a voltar. Joaquim deu outra olhada no despertador. 2 minutos e 10 segundos. Esperou mais um pouco antes de enterrar a agulha da seringa na veia de Dicte. Aos 2 minutos e 30, injetou a adrenalina. Isso levou 3 segundos. Então ele tirou os cabos do desbrilador e os dispos no peito de Dicte, dando uma olhada decidida para o despertador. Aos 2 minutos e 59 segundos, exatamente, ele pressionou. A descarga elétrica atravessou instantaneamente o corpo de Dicte, seu pescoço se arqueou e, com um suspiro forte, ela inspirou longamente. Havia voltado à vida. Tossiu e se virou de lado. Ficou assim por alguns minutos. Durante todo esse tempo Joaquim estava perto da cabeça dela, falando-lhe num sussurro. Niels não podia ver nem ouvir se ela estava consciente. Sim. Seus pés se mexeram. Você quer se sentar? Ainda não. Estou gelada. Joaquim saiu do campo da câmera. Dicte olhou diretamente para a objetiva. Esboçou um sorriso. Foi fantástico, disse ela. E anime-se. Com essas palavras o vídeo chegou ao fim. Capítulo 9. Bairro de Islands Bridge, 10 horas e 12. Adam Bergman a observava pelo vidro aberto do veículo. Por um instante achou que Hannah Lund também o tinha visto. Ela permanecia no terraço, ao lado de uma pequena churrasqueira a gás, e contemplava o porto. Estava só. Ele a tinha observado com o binóculo e examinara o interior do apartamento. A cozinha, o quarto. E se sentirá atraído por ela. Não pensava nas mulheres desse modo havia uma eternidade. Mas ela o fazia lembrar-se de sua mulher. No entanto, elas não se pareciam. Ela era morena. Sua mulher, loira. Então por quê? Seria a silhueta magra? O olhar melancólico? Sim. E ele sabia. Ela ocultava um segredo. Assim como sua esposa, Hannah era dessas mulheres que nunca possuímos completamente. Independentemente do que quer que façamos. Se o senhor quiser observar os pássaros, vai ser preciso encontrar outro lugar. Um funcionário do trânsito passou no campo do seu binóculo e tudo ficou azul marinho. O senhor não viu o aviso? É proibido estacionar aqui. Bergman pôs o carro em movimento. 20 metros à frente o senhor vai encontrar vagas. E não se esqueça de comprar um ticket de estacionamento, concluiu o homem num tom conciliador. Ele concordou e estacionou o veículo um pouco adiante. Um utilitário alugado. Tinha atrás uma enorme caixa onde antes fora transportada uma escrivaninha para ser montada. Agora estava vazia. Mas Bergman esperava que dentro em breve ela recebesse Hannah Lund. Ele já não havia mais no terraço. Foi procurar um ticket com o vendedor. Era mais prudente. Sirens Baravam ao lunch. Ele devia se preocupar em não deixar nenhum sinal da sua presença ali, nenhuma multa que relacionasse para sempre o seu veículo àquele lugar naquele momento preciso. As sirenes se aproximavam. O mais difícil seria toda a operação de instalá-la no seu furgão. Mas ele não tinha escolha. Precisava ser bem-sucedido.
Ao contrário do que acontecerá com Dick e Peter, ele devia evitar a qualquer preço se deixar perturbar pelos acontecimentos. Ambos poderiam estar vivos hoje, disse ele para si mesmo. Ao pensar isso, ele sentiu uma ponta de irritação. Dick. Porque ela não tinha podido ir até o final da sua missão. Ele não havia feito nada que ela já não tivesse inigido a si mesma várias vezes nas suas experiências com a morte. Além disso, como médico, ele era mais qualificado que os amigos dela para praticar reanimações. Diante da entrada do estacionamento subterrâneo, uma placa proclamava: acesso reservado aos moradores do condomínio. Seria mais fácil se ele conseguisse entrar ali. Haveria menos pessoas para vê-lo imperando a caixa grande. Um carro se posicionou diante da barreira. Esta se levantou para deixá-lo passar e depois de longos segundos voltou a abaixar. Ele calculou que haveria tempo de sobra para transpô-la da próxima vez que saísse um veículo. Bastaria se colocar na rua no sentido inverso. E uma vez que Hannah Lund estivesse no seu veículo, ele a conduziria para um lugar seguro. O lugar mais seguro de todo o reino de Dinamarca. O lugar onde ninguém apareceria. Onde todo o tempo necessário estaria à sua disposição. Ele abriu a maleta de remédios e tirou de lá uma ampola e uma seringa. Perfurou com a agulha a tampa de borracha da ampola e aspirou o líquido. Quetamina. Um anestésico de cavalos. Usado em seres humanos durante a Guerra do Vietnã. Em soldados cujas pernas tinham sido arrancadas por uma explosão e precisavam que suas dores fossem rapidamente atenuadas. Em seguida ele expulsou da seringa algumas gotas, para garantir que não haveria ali uma bolha de ar. Para o caso de ele injetar numa veia e não num músculo. Então colocou a tampa na ponta da agulha e pôs a seringa no bolso da calça. Fechou a maleta. Um carro saiu do estacionamento subterrâneo. Ele pôs o veículo em movimento, dirigiu-se imediatamente para a rampa, acelerou e virou à esquerda. Assim que passou, a barreira voltou a baixar. Capítulo 10. Estação de Dibusbro, 11h20 Niels havia seguido uma pista, a que lhe fora fornecida por Dick. Tinha sido lá que ela voara pela última vez. Lá que ela encontrara a morte. Essa morte na qual havia depositado tantas esperanças. Lá, no alto daquele torreão. Ele não lembrava de fato como chegará lá. Queria simplesmente encerrar o caso. Ver pela última vez o lugar do crime. Tentar compreender o que tinha podido incitá-la a se lançar no vazio. Depois de deixar a biblioteca, enquanto passava pelo cais, ele havia pensado em Dick. No feito de que ela achava que podia morrer e ressuscitar como number jogo de videogame. Mas ele pensara sobretudo nas últimas palavras que a ouvirá pronunciar. Foi fantástico. Fora isso que ela dissera. E tudo no seu olhar indicava que ela era sincera. Enquanto contemplava os trilhos, Niels refletiu sobre o que ela tinha querido dizer com fantástico. O que poderia corresponder a isso? A paz. Se de uma coisa se tinha certeza, era de que uma vez morto se repousa em paz. Mas vive-se em paz? E de que serve estar em paz se não é possível aproveitá-la? E ai, cara. O que é que você está fazendo aí em cima? Niels baixou os olhos para o cais. Quem se dirigia a ele seria um sujeito careca e de barbicha? Porque alguns homens tinham necessidade de se dar ares de durões. Provavelmente devia ser um arquiteto, um designeiro ou um professor de maternal. No entanto, seus braços estavam cobertos de tatuagens, como um guerreiro do passado. Talvez sob o seu aspecto lúgubre esses símbolos asiáticos fossem na realidade mensagens de amor ou de paz. O homem reiterou sua pergunta. Vários rostos se voltavam para Niels, lá embaixo, no cais. De olhos apertados, protegidos pelas mãos, erguiam o olhar para ele. Como se ele fosse o sol. Eu sou o sol. Emito meus raios para eles. Assim como Dick, no palco, brilhava para o seu público. Niels distinguiu novamente os trilhos lá embaixo. Em que momento ele havia tirado os sapatos? O aço do torreão queimava a planta dos seus pés. Ele pensou no purgatório. Essa morada das almas onde Dick provavelmente errava naquele momento. Vamos, desça, disse uma voz entre a multidão que se reunirá no cais. Niels balbuciou que era da polícia, mas duvidou que alguém o ouviria. Escutaram-se as sirenes gritar à distância. Elas o chamavam. Chegará o momento? Não havia mais nada que o retivesse aqui. Nem Katrine nem Hannah, nem qualquer outra pessoa. Ele era infeliz. E não tardariam a esquecê-lo. Katrine estava na África do Sul, no escritório, onde teria a notícia da sua morte. Ela olharia para o Oceano Índico e choraria. E pensaria nele durante alguns dias. Depois iria fazer um safari, constataria que a morte é natural, faz parte da vida. E provavelmente se sentiria aliviada por não precisar se ocupar das questões de ordem prática como o enterro, o caixão, a sepultura. Androga, o que é que você está fazendo? Destai, larga de ser besta. Seus concidadãos exaltados gritavam em coro. Alguns já subiam pela escada. As sirenes o chamavam. Ele precisava pular. Mas antes queria só pensar uma última vez em Hannah. Qual seria a sua reação? Ela estava habituada aos dramas. Ao luto. Ela se fecharia ainda mais em si mesma. Ficaria mal. E também pularia? Não, se ela não tinha dado um fim à vida depois do suicídio do filho, certamente não faria isso desta vez. Vamos, desça daí. Niels ignorava a voz e os gritos. Contemplava o mar, que ele via entre dois prédios. Parecia um curso d'água. O Aqueronte. O rio que nossa alma precisa atravessar para chegar à morada dos mortos. O lugar aonde Dick tinha tanta pressa de chegar. Niels estava cético quanto à possibilidade de encontrar um rio depois de ter saltado e de um mundo maravilhoso estar à sua espera na outra margem. Mas para ele isso não tinha importância. Ele não aspirava a nada além de paz. A paz eterna. Ele se aproximou da beirada. Eu pulo com você, murmurou ele. Eu aqui é a polícia de Copenhague. Gritou um alto-falante atrás dele. Niels deu um passo para trás e baixou os olhos para a rua.
Distinguiu 2 homens uniformizados que brandiam um megafone. 2 jovens policiais convictos de que para restabelecer a ordem e ser obedecidos bastava falarem suficientemente alto, ameaçarem e baterem. Fiquem onde vocês estão, respondeu Niels. Se alguém se aproximar até 10 metros eu pulo. Um dos policiais protestou, mas Niels se antecipou a ele. Se você falar comigo mais uma vez eu pulo. Não quero ser perturbado. Ele sabia exatamente o que ia acontecer então. Eles iriam comunicar o fato à central de polícia. Leon e seus homens se apresentariam a bordo de veículos policiais e depois chamariam Niels Benson para ir em socorro do suicida. O negotiator. E como não haveria resposta, eles telefonariam para um dos seus colegas. O negociador era sempre o último a chegar. Nesse meio tempo Niels já teria saltado. Mas seria melhor se as coisas se arrastassem. Pelo menos isso deixaria tempo para o pessoal das ambulâncias e da limpeza se preparar. Ele esperava que seu corpo fosse imediatamente coberto por um lençol. Não queria que tirassem fotos. Queria apenas desaparecer, partir deste mundo de uma vez por todas. Sem deixar atrás de si o menor vestígio. E mandem evacuar o cais, gritou ele para os 2 policiais. E afastem essas pessoas. Senão eu pulo. Os jovens obedeceram imediatamente. Niels olhou para os seus pés. Depois para a multidão, até encontrar um ponto chu, uma janela. Essa seria a última coisa que ele veria. Uma janela para o mundo. A esperança. Niels fechou os olhos.